Já deu para notar, nas apresentações de Goiás, Atlético e Vila Nova, que não há mais a marca da Caixa Econômica Federal, desde o dia 1º de janeiro. O Banco Estatal comunicou que, com o fim do contrato com os clubes de Goiânia, não poderia mostrar o logotipo da empresa de forma alguma. E não há a perspectiva de continuação desses patrocínios. Em novembro do ano passado, o Tribunal de Contas da União já recomendava a não renovação, alegando falta de contrapartida, de transparência, de critérios para escolha e valores dos patrocinados. E o governo Jair Bolsonaro sinaliza que não tem a intenção de aplicar recursos no futebol profissional, mas sim em outras prioridades. Existem 2 marcos que são fundamentais para a cidadania. Dentro, pessoas que não têm quase o que comer, pessoas que não têm acesso à luz, água, saneamento. E se não tiver esse caixa-barco, ela está isolada da sociedade. Minha pergunta é, por que só 2? Quando você investiu centenas de milhões de reais com um clube de futebol, por exemplo? Se gasta em publicidade, como ele disse, pode ser você com 1/100º do que foi gasto, de repente, numa direção, você faz uma coisa 100 vezes melhor e mais produtiva socialmente na outra direção. A Caixa Econômica Federal terminou a temporada de 2018 com 24 clubes patrocinados e 9 competições, investindo cerca de 190 milhões de reais. 2.400.000 para cada time de Goiânia. Muitos clubes pelo Brasil estão buscando outras alternativas. Alguns ainda acreditam na renovação do patrocínio. E o melhor investimento em marketing que a Caixa fez desde 2003, sem dúvida nenhuma, o melhor e mais barato, sem dúvida nenhuma, foi o futebol. Só para você ter uma ideia, isso é dado, isso não é conversa. Essa marca da Caixa, em 2013, custava 850 milhões de reais. Hoje custa mais, a valorização dela é mais de 4 bilhões de reais, só essa marca. Eu não imagino que ela vai deixar de investir em marketing. Ela não vai deixar, até porque ela precisa se posicionar como banco, ele é um banco e tem concorrência, ele precisa se posicionar no mercado. A maneira mais barata e eficaz de buscar esse posicionamento no mercado tem sido o futebol. O Atlético talvez seja um dos clubes do Brasil que mais teve um ótimo relacionamento com a Caixa, cumprindo com tudo religiosamente. Isso é mérito do pessoal da nossa comunicação, o pessoal que trabalha muito nisso, e teve todo o cuidado devido. Eu vi aí grandes clubes de futebol brasileiro jogando material depois de ser todos notificados, né? Então o Atlético cumpriu com tudo, vai ter essa atenção para acompanhar o desenrolar dessa situação. O Jovair sempre cuidou disso para nós e vai continuar. E a gente, naturalmente, nosso marketing também vai buscar outras alternativas para que a gente tenha um patrocínio master o mais rápido possível. André Isaac, e na pesquisa que você fez para produzir esse VT, você constatou que meritocracia não é o principal item para ter um patrocínio da Caixa Econômica Federal. Não é, na maioria dos casos. É lógico, existem os casos que existe o mérito, existe a visibilidade. Por exemplo, o patrocínio mais longevo da história do futebol brasileiro é da Petrobras com o Flamengo, com a Lubrax. E depois a Caixa passou a patrocinar também o Flamengo. Tem o patrocínio do Corinthians. Então a visibilidade deles... O Corinthians nem tem mais Caixa. O Corinthians e o Flamengo, esses grandes times, eles não precisam de influência política. Agora os outros, na pesquisa que eu fiz, eu vi o Botafogo agradecendo o Rodrigo Maia por ter ajudado a conseguir o patrocínio da Caixa, o presidente da Câmara dos Deputados, agradecendo também o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, que também é botafoguense, o Fernando Collor de Mello, colocando na sua página pessoal que ele ajudou a Asa de Arapiraca a conseguir um patrocínio num passado recente. Também o deputado André Maia, que é envolvido em... André Moura, lá de Sergipe, ele anunciando que havia, com a influência dele, conseguido um patrocínio para o campeonato sergipano. André, e para você ter uma ideia,
O Adson ali já falou que o ex-deputado Jovair Arantes vai ajudar. E ele é quem pegava ali. Goiás e Vila Nova anunciaram os seus patrocínios com a Caixa no Palácio das Esmeraldas. Com um monte de político. Com um monte de político. Né? Não vou entrar aqui no mérito. Eu acho até que os marketings, eles elaboraram os projetos, fizeram coisas bem feitas e entregaram para que pudesse ser encaminhado. Mas parece que em todos os casos, se não tiver um empurrão, exceto o Flamengo, não vai. O argumento que o Essival colocou, ele é interessante. Então que apresente também para os bancos privados. E aí, José Roberto Silva? Eu penso o seguinte, que a Caixa, como disse o presidente Essival Martins, ela cresceu demais neste período. Claro que não foi só pelo anúncio no futebol, mas o Bradesco anuncia e muito, o Santander anuncia e muito, e a Caixa não pode parar de anunciar. Ela não pode parar de anunciar. Eu penso assim, aquelas comparações feitas ali pelos dirigentes empossados aí nos últimos dias, assim, são comparações de quem pensa muito pequeno. Porque dinheiro de investimento é uma coisa, de marketing é outra. Cabecinha desse tamanhozinho assim. Dá para pegar aqui, Neto? Assim, ó, desse tamanho. Já sumiu. Tão pequena que é a cabeça de quem fala uma coisa daquela. Aliás, aquele povo está falando cada coisa. Humberto Castro, os times têm que se preparar para um plano B? Tem demais aí. Eu sempre fui contra isso aí. É um dos maiores absurdos. Era, né? Um dos maiores absurdos desse país. Um governo federal, um banco, né, do governo injetar dinheiro em time de futebol. Milhões e milhões sendo gastos. E eu não acredito nesse papo desse Essival aí, não. Não, em propaganda. Em propaganda com futebol, dando dinheiro para time de futebol. Propaganda, com o nome da Caixa propaganda, lá. Não é jogando dinheiro em time de futebol, não. Eu não vou nessa do Essival aí, não. A Caixa cresceu, como os outros bancos cresceram também, pegando dinheiro do povo de juros. Porque com a crise, o povo foi enfiando empréstimo e mais empréstimo e os bancos só engordando, só crescendo os seus patrimônios. Então não tem papo furado de que a camisa, o logo que vem na camisa do sangrando time de futebol, o povo, moço. Cresceu a Caixa, não. Sangrando para o povo. Com isso. Tá certinho esse governo aí de cortar. Já tinha que ter cortado, era no outro. O que pode fazer? Um negócio com critério. Ué. Ó, Caixa, vai patrocinar... Que é o mesmo critério? Que, aliás, é o mesmo critério, Zé Roberto, utilizado pelo Santander e pelo Bradesco. O que eu disse aqui que não pode parar de fazer publicidade. Faça com critério. Não precisa ser no futebol. Não precisa no futebol. Pode ser na novela. Pode. Na novela, no rádio, muitos tipos. Não precisa ser no futebol. Mas falar daquele jeito, investiu em publicidade tanto, com 2 milhões, mata a fome de não sei quantas pessoas e não sei o quê. Inclusive, eles criticavam o outro governo que fazia isso, que dava dinheiro pro povo, Bolsa Família, não sei o que e tal. Então, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eles têm dinheiro para fazer publicidade e têm dinheiro para fazer outras ações. Agora, se no futebol não é uma boa publicidade, que eles invistam em outro local. Agora, achar que não vai fazer propaganda, e isso aí vai ser a coisa mais inteligente do mundo, isso é uma tremenda de uma burrice. E esse patrocínio, na verdade, ele vai continuar visualmente, né? Porque foram tantos clubes patrocinados que nos próximos anos veremos nas ruas e nos estádios vários torcedores para a camisa e o patrocínio. Tem que ter critério, né, Pasquetto? Não pode, assim, por exemplo, vou citar Vila Nova, Atlético e Goiás. Um time conseguiu esse patrocínio primeiro do que os outros, por causa da influência política. Foi o Atlético. Isso é justo? Não é justo nem para a estatal, que é uma empresa do povo, ter investido por causa de um favor político. Porque a empresa, a Caixa não era do PT, não era do PMDB, não era do PTB do Jovair. A Caixa, ela é uma empresa. E, por exemplo, se fosse o Santander, ele iria investir só no Atlético? Porque é uma empresa privada? Lá não teria política para ter essa decisão. Então, tem que ser um negócio
mais organizado, um negócio mais transparente. Nesse parecer do TCU existem todos esses questionamentos, inclusive o de diferenças muito grandes de valores com equipes que são similares. Só para arrematar aqui, os clubes têm que aproveitar e baixar os salários dos jogadores. Moralizar também isso aí, ué. O cara não joga nada, ganha 120, 150 mil, ó. Tem que parar com esse negócio.